Bem-vindo a mais um vídeo Evangelho para Empreendedores. Semana passada gravamos a parábola dos talentos. E hoje vamos trazer mais uma passagem do Evangelho do nosso mestre da Galileia para podermos fazer uma reflexão na negociação, em negócio, em vendas, sabendo que todos nós somos empreendedores. Vivemos de forma a buscar uma missão, visão e valores na nossa caminhada. E toda empresa, todo profissional também, não é só na vida pessoal, temos que ter missão, visão e valores. Mas antes, vou te dar uma missão. Se inscreva no nosso canal e já deixa o seu joinha. Sem demora, vamos ao comentário desse vídeo de hoje, onde nós queremos trazer Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8 também, onde Jesus nos fala: Pedi e dai-vos-se-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-vos-se-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Olha que interessante. Bom, a reflexão que nós queremos trazer é: existe uma força poderosa no universo, a força criadora do universo. E qual seria essa força? A força criadora do universo é o pensamento. Nada existe antes do pensar. Nessa passagem, o interessante é que quando Jesus fala pedi, buscai e batei, se a gente for fazer uma reflexão dessa passagem, o correto seria eu buscar, bater e pedir. Como? Eu vou numa casa, eu busco uma porta, bato na porta e se a porta abrir, eu peço. Mas isso quando a gente analisa numa forma lógica. Mas quando vamos ler o Evangelho, a gente precisa de aprofundar, tentar ver além das palavras. O que Jesus está querendo dizer. Impedir representa o nosso pensamento. Quando ele fala buscar, representa as nossas ações. E quando ele fala bater, isso simboliza a porta da realização. Então, nós pensamos, agimos para realizar. Por isso que ele fala: todo aquele que pedir, receberá. Todo aquele que busca, encontrará. E quando bate, irá abrir. Mas não é tão simples assim. Porque nós temos que trabalhar o nosso pensamento e as nossas atitudes de forma coerente. Os empresários, aí nós vamos falar da questão profissional, muitos empresários hoje começam a entrar em situações complicadas de acordo com o seu pensamento, que não está coerente com a sua atitude. Nós precisamos de ter pensamento e atitudes coerentes com o propósito, porque essa porta representa o nosso objetivo. Para que eu atinja um objetivo, eu tenho que estar com os meus pensamentos e as minhas atitudes alinhadas. E isso é muito simples, né? Imagina, se eu quero ir para São Paulo, estou em Belo Horizonte, vou para São Paulo e pego a estrada para Bahia, não conseguirei chegar em São Paulo. Ou seja, a porta da realização não vai estar legal. Por isso, precisamos trabalhar os nossos pensamentos. E aí eu estou falando do mindset, a forma como pensamos e atitude. As empresas, para atingir os seus objetivos, têm que ter uma linha de pensamento coesa, ou seja, a psicosfera dos seus colaboradores tem que estar coerente com o objetivo. E aí nós temos o quê? As atitudes. Lembrando do chá em recursos humanos, quando a gente aprende sobre o chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Se eu tenho conhecimento, mas eu não estou tendo as atitudes corretas, não vai adiantar de nada.
Eu posso ter o conhecimento, eu posso ter a habilidade, se eu não tiver a atitude, não chega a lugar nenhum. Ah, mas eu sou uma pessoa de atitude. Tá, se eu tenho uma atitude, mas eu não tenho o conhecimento e habilidade, essa atitude fica de forma desgovernada. Por isso, nós precisamos de ter um norte para saber. E esse norte é criado pelos nossos pensamentos e a atitude correta, a ação correta, que vai ajudar com que eu, tendo essas atitudes, desenvolva a habilidade. Aí a realização se torna muito mais fácil. Podemos simbolizar isso? Imagina a gente entrando no navio, ligamos o motor a toda força, mas não temos destino. Ou não vamos guiar. Mal ele conseguirá sair do porto. Se conseguir, ele vai em linha reta e não se sabe onde vai chegar. Por isso que temos que ter sempre o propósito definido de onde queremos chegar. O profissional que quer se tornar referência, ele precisa de começar a pensar nisso. E quando começamos a pensar, começa a aparecer situações que favoreçam. Aí eu tenho que ter as atitudes coerentes com o pensamento para que eu possa realizar. E eu gosto muito de falar do sistema ativador reticular. O que é o sistema ativador reticular? É a parte do cérebro onde foca nas coisas. Por isso que quando estamos com um pensamento positivo, buscando um propósito nobre, nós começamos a observar as oportunidades. Nós começamos a observar situações que vão favorecer a realização. Eu só não posso negligenciar essas oportunidades que começam a me aparecer. Aí eu preciso aproveitar estes momentos para que eu possa ter as atitudes corretas para poder realizar. E, de qualquer forma, e quando nós vamos falar de pensamentos, eu posso ter um pensamento pessimista, negativo, que as coisas não estão bem e as coisas não vão dar certo. Quando o empresário, quando os colaboradores, quando o vendedor tem esse tipo de pensamento, isso faz com que tenha as atitudes que também não favoreça a realização. Por isso a gente tem que ter um propósito bem definido, ter um pensamento equilibrado e as atitudes coerentes que vão fazer com que possamos atingir os objetivos desejados. Lembrando que a nossa mente é um jardim muito fértil. Qualquer semente pode florescer, né? Ou despertar ervas daninhas ou flores maravilhosas. Então temos que ter cuidado, porque quando pedimos, ou melhor, quando pensamos, como está o nosso pensamento? Por isso que quando o mestre nos fala, pedi e dai-vos-á. Então se eu penso de forma positiva, eu receberei sementes positivas. Se eu penso de forma negativa, eu receberei sementes negativas. Buscai e encontrareis. Se eu estou caminhando em rumo ao sucesso, rumo ao objetivo desejado, eu encontrarei. Mas se eu estou buscando coisas que não favorecem ao atingimento da minha meta, eu também encontrarei. E essa porta que abre, muitas vezes pode ser a porta da desilusão, a porta da decepção. Por isso, temos que ter cuidado com o que pensamos, como agimos, porque isso depende diretamente da porta que vai abrir à nossa frente. Essa é a passagem hoje que eu quis trazer para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal também, para os empresários, sabendo que o pensamento, junto com as atitudes, vão abrir uma porta da realização. E eu espero que vocês estejam atingindo a porta da realização desejada, positiva. Esse é o nosso estudo aqui hoje
do Evangelho para Empreendedores. Quero saber se vocês gostaram, deixem os comentários, deixem sugestões, qual passagem vocês querem que nós façamos um comentário aqui. Eu sou Anderson Félix, criador do treinamento Negociador Guerreiro. Se gostaram do vídeo, compartilhe e não deixe de deixar o seu joinha. Os